Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. E é um prazer me dirigir até você por meio dessa videoaula. Videoaula essa para comentar as lições bíblicas da escola dominical. Comentamos as lições da editora Betel. Nesse trimestre estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos na lição de número 5 e hoje falaremos sobre o tema membros da família de Deus. O nosso versículo base está em Efésios capítulo 2 e o versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A verdade aplicada, o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros de sua família. E é interessante dizer que a primeira família é o próprio Deus. Nós sabemos que Deus é uma trindade e essa trindade é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, por meio de Cristo Jesus, nos tornamos membros desta família. Nosso texto de referência está em Efésios capítulo 2, verso 11 ao 19. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2 tem 3 assuntos principais. Primeiro, Paulo fala sobre a salvação. Você pode ver isso nos versículos de 1 a 10. Depois Paulo passa a falar sobre a união entre judeus e gentios em um só povo, versos 11 ao 19. E o assunto de número 3, esse novo povo é a igreja que está sendo edificada, versos 20 a 22. Efésios 2 é o que eu chamo de capítulo do antes e do agora. Se você ler o capítulo 2 de Efésios com bastante atenção, você vai ver isto. Primeiro, antes estávamos mortos, agora vivos. Antes estávamos perdidos, agora salvos. Antes longe, agora perto. Um novo povo formado por Deus. A primeira coisa que eu quero abordar é a inimizade entre judeus e gentios. Do ponto de vista bíblico, existiam 2 povos, os judeus
e o resto, ou seja, os gentios. Óbvio que essa era uma concepção judaica. A história bíblica apresenta o povo de Israel como uma semente abençoada e frutífera que, multiplicada sobre a face da terra, representaria o reino de Deus. Da semente de Abraão, Deus suscitou um povo especial, exclusivo e separado de todas as gentes, para ser o seu povo, o seu representante entre as nações. Ou seja, Deus chama Abraão para de Abraão fazer um povo, e esse povo ser o representante de Deus na terra, ser, digamos, o porta-voz de Deus para as demais nações. Tanto é que Abraão é chamado para ser bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Só que isso não aconteceu. Os judeus menosprezavam os outros povos, a quem eles chamavam de gentios. Consideravam-nos indignos e também incircuncisos. Ou seja, eles não tinham um pacto, eles não tinham uma aliança com Deus. Chamar alguém de incircunciso seria uma expressão de preconceito nos dias de hoje. Se você se recorda, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Os judeus, eles eram exclusivistas. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas odiavam os judeus. Eles tratavam os outros povos, eles tratavam os gentios como se eles fossem cães. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o Espírito Santo ele vai falar com Pedro para que ele vá até a casa de um gentio, um centurião romano chamado Cornélio. Pedro reluta, mas vai. E Pedro lá prega a palavra de Deus. Cornélio, sua família, os demais que estavam presentes, eles vão entregar sua vida a Cristo. E esse caso, ele vai repercutir na igreja. Pedro vai ter que se justificar diante da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 11, verso 1, 2 e 3. Vamos ler o episódio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Os judeus, eles não se alimentavam, eles não faziam refeições com pessoas que não fossem judias, os chamados gentios. Esse termo gentios é goim, era a palavra que os judeus usavam para se referir aos outros povos, goim. Tanto no ministério de Jesus como a missão dos apóstolos excluíam inicialmente a pregação do evangelho aos gentios. Você vai ler Jesus dizendo: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus está ali conversando com a mulher Ciro-fenícia ou cananeia, Jesus vai dizer àquela mulher: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas mesmo assim, os evangelhos vão narrar alguns casos em que Jesus atendeu a súplica dos gentios. Um dos casos é do centurião, cujo servo estava doente. E aí Jesus diz: eu vou até a sua casa e vou restabelecer a saúde do seu servo. O centurião vai dizer: senhor, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Aí Jesus vai dizer algo que choca lá os seus ouvintes.
nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Obviamente, a grande comissão, a pregação do evangelho, era para todos os povos, todas as nações. Qual era a condição dos gentios? Sem Cristo, sem esperança. Os gentios, por não conhecerem a Deus, o verdadeiro Deus, eles viviam numa escuridão espiritual e em grande devassidão. Você lê isso no capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Você vai ver ali Paulo descrevendo, as práticas abomináveis dos gentios, práticas essas abomináveis para os judeus, práticas de imoralidade. Olha como era grave a situação. Estranhos às promessas e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, primeiro, eles estavam sem Cristo, ou seja, estavam desligados de Cristo. Eles não tinham comunhão com Cristo, eles não tinham parte, ou seja, eles eram sem parte em Cristo. Eles eram separados da comunidade de Israel, ou seja, eles não eram povo de Deus, não faziam parte da comunidade do povo de Deus. Deus tem uma relação toda especial com Israel. Por exemplo, você vai ler em Êxodo 4:22, que Deus chama Israel de meu primogênito. No profeta Isaías, capítulo 54, versos 4 a 6, Deus vai se identificar como o marido de Israel. E no profeta Amós, no capítulo 3, o verso 2, Deus vai dizer que conheceu a Israel. Então, havia assim uma relação toda especial entre Deus e Israel. Estranhos aos concertos e promessas. Os gentios não tinham ideia das promessas de Deus, inclusive sobre o Messias. As promessas e os pactos eram entre Deus e Israel. Nós temos o pacto abraâmico, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Pacto mosaico, Deuteronômio 28, 1 a 14. E nós tínhamos também o pacto davídico, 2 Samuel capítulo 7, verso 13 a 16. Os gentios não faziam parte desses pactos, não tinham essas promessas. Sem esperança, não vislumbravam nada de bom para o futuro. Sem Deus no mundo. Não é que eles não acreditavam em uma divindade. Não. Eles eram politeístas, cultuavam a muitas divindades, mas não a verdadeira. Eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles viviam na idolatria e na devassidão moral. Os efésios, por exemplo, adoravam a deusa Diana. Você deve se recordar que quando Paulo está em Atenas, Paulo fica ali perturbado, Paulo fica perplexo de ver a cidade tão entregue à idolatria. Muitos e muitos altares estavam edificados ali na cidade de Atenas. Então essa era a condição dos gentios. Mas Deus, ele não é judeu. Deus, ele não tem nacionalidade. Deus, ele ama a todo o mundo. Essa é a verdade que nós encontramos em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas. Deus
ama a todos. Tanto é que ele enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. Olha o que lemos também em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, ela é para todos, ela vem de Deus. Aí Paulo vai tratar na carta aos Romanos, no capítulo 11, que o tropeço e o endurecimento de Israel permitiu a entrada dos gentios aí no plano de salvação. Você pode ler isso no capítulo 11, especialmente nos versos 11, 17 e 22 de Romanos. Então, nós fomos enxertados juntamente com Israel, como alvo do amor e da graça de Deus. Nós não podemos agir como os judeus, ou seja, nos acharmos exclusivos e não nos compadecermos dos que não conhecem a Deus. Os judeus, eles viviam separados, não se misturavam com outros povos. Nós não podemos ter a mesma atitude deles, porque fomos alcançados pela graça. E nós temos também que divulgar a tão grande salvação de Deus. Felizmente, há muitos crentes que se isolam, até mesmo de familiares, achando-se tão puros que evitam o contato com outras pessoas. Uma vez, numa escola dominical, há muitos anos atrás, nós falávamos desse assunto e um irmão levantou lá no meio da igreja e até meio que orgulhoso, dizendo que ele não se misturava, nem mesmo com os familiares, que inclusive ele não tinha ido a um casamento de um irmão dele, porque o casamento do irmão dele fora num templo da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso não é a atitude de um verdadeiro cristão. O cristão não pode se isolar das outras pessoas. Jesus era chamado de amigo de pecadores, pois estava com eles, mas não participava de suas obras. Ou seja, não é que nós não podemos ter contato com aqueles que não têm a mesma fé que nós. Não é que nós não podemos ter contato com aqueles que não são crentes. Nós não podemos compactuar com as obras deles. Mas nós devemos estar no meio deles. Porque o sal só salga fora do saleiro. E a luz só brilha se ela estiver no velador. Agora Paulo vai tratar de um outro assunto. Ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Agora nós vamos ter a reconciliação. Nós tínhamos a inimizade entre judeus e gentios e a inimizade entre os homens e Deus. Mas agora nós vamos entrar num outro aspecto, que é a reconciliação. Efésios 2,14 fala da parede de separação entre judeus e gentios, porque ele é a nossa paz, ele quem? Jesus Cristo, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios, e derrubou a parede de separação que estava no meio. O próprio templo em Jerusalém retratava essa separação. Temos essa imagem aí, né, que é uma reconstrução, uma maquete da Jerusalém ali nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. Você vai ver aí que o templo era cercado por essa grande muralha e o templo ficava no meio. E havia o pátio dos gentios na parte esquerda. Essa seta aqui mostra o pátio dos gentios. E aqui nós tínhamos um muro de separação. Não era permitido a um gentio transpor esse muro. Você pode ver aqui a extensão do muro que separava os gentios do templo. O pátio dos gentios, o muro que separava o pátio dos gentios do templo, tinha 1,40 m de altura. E no muro existiam 13 placas de pedra que advertiam os gentios de que se eles entrassem no templo,
eles morreriam. Então existia avisos no muro dizendo: olha, é proibido a entrada de gentios, serão mortos. Então essa é a origem da expressão, né? Parede de separação. A própria igreja, em seu início, desprezava os gentios. Ela era judaica. Como eu já mencionei anteriormente, nós temos o episódio envolvendo Pedro e Cornélio, Atos capítulo 11 e também o capítulo 12. Mas Efésios 2,15 diz que Jesus desfez a inimizade. Na sua carne, ou seja, no seu corpo, através da sua morte, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Estavam longe e chegaram perto. Longe e perto. Tudo mudou. Pela fé em Cristo, podemos nos aproximar de Deus. Tanto é que Jesus vai declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo 14, e o verso de número 6. Jesus abriu um novo e vivo caminho, um caminho de acesso a Deus. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Havia uma distância vertical e horizontal para ambos os povos. Os judeus haviam se desviado do Senhor e os gentios estavam longe de Deus. Então havia inimizade entre os dois povos e entre os dois povos e Deus. Inimizade com Deus e inimizade entre judeus e gentios. A distância sucumbiu na cruz. Ambos os povos se reconciliaram com Deus. Estavam sem reconciliação e alcançamos a paz. A obra de Jesus Cristo na cruz nos reconciliou com Deus e também reconciliou os dois povos. Então houve uma dupla reconciliação. Primeiro, do homem com Deus e depois entre os dois povos. O que é reconciliação? A palavra reconciliação ela tem vários significados aí no Novo Testamento. Só um estudo sobre essa palavra reconciliação aí demandaria um grande tempo. Mas vamos falar da palavra que o apóstolo Paulo utilizou aqui. Né? Ele usou essa palavra grega apokatalasso. Mudar de uma condição para outra. Tirar toda inimizade e não deixar impedimento algum à unidade e à paz. Explicando isso de uma forma bem simples, houve uma, digamos, briga e essa briga precisava terminar. Terminaria por meio de reconciliação. E essa reconciliação entre Deus e os homens foi feita por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que reconciliou os homens com Deus. A ideia é a de uma troca. É trocar a inimizade pela amizade. Deve-se ter cuidado. Paulo nunca fala em Deus sendo reconciliado com o homem. Porque Deus não brigou com o homem. Foi o homem que fez, digamos que brigou com Deus. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que os nossos pecados, né, nos separam de Deus. Então é o homem que precisa se reconciliar com Deus. Era o homem e não Deus que precisava de ser reconciliado. Mas Deus tomou a iniciativa de reconciliar. A parte ofendida procurou a parte que o ofendeu e procurou a reconciliação. A reconciliação nos trouxe a paz com Deus e a paz de Deus. Então, havia uma inimizade, havia uma briga, e quando há inimizade e a briga, obviamente,
se tem a ausência da paz. Mas a reconciliação traz o quê? Traz a paz. E nós temos hoje paz com Deus e nós temos a paz de Deus. Éramos dois povos e nos tornamos um só povo. Na cruz temos reconciliação dos homens com Deus. Romanos capítulo 5 e o verso 10. Paulo traz aqui uma grande verdade. Olha o que lemos, Romanos capítulo 5 e o verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, aleluias. 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados e temos também o dever de nos reconciliar com os outros, de sermos, digamos, os porta-vozes da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Colossenses capítulo 1 e o verso 20 também fala desse tema, fala desse assunto, a reconciliação. Colossenses 1, 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Cristo Jesus reestabeleceu a nossa relação com Deus. Cristo Jesus reestabeleceu a nossa amizade com Deus. Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui está falando que a reconciliação nos tornou família de Deus. Então, judeus, gentios, em Cristo Jesus, formam a igreja. Acabamos de ler Gálatas 3, 28. E Efésios 2, 19. Fala da nossa nova situação. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a nossa situação mudou. Aquela situação terrível, sem Cristo, longe da comunidade de Israel, sem promessa, sem Deus, mudou. Agora somos família de Deus. O edifício de Deus, que é a igreja, agora nós estamos a unificação. Começamos falando da inimizade, falamos da reconciliação e agora da unificação. Os dois povos são agora um edifício, a igreja. Então, os dois povos se tornam um só povo. E esse um só povo agora é a igreja. E Paulo vai usar aqui uma figura de linguagem. Ele vai dizer que a igreja, ele vai comparar a igreja a um edifício. Efésios 2, 20, 21.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é que a igreja está edificada sobre eles, mas sobre o ensino deles. Então, essa expressão, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, significa que a igreja ela é edificada através do ensino da palavra de Deus, porque o fundamento da igreja é Cristo Jesus e não há outro fundamento. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, a ligação, o elo. 21. No qual todo o edifício, a igreja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então, a igreja é comparada a um edifício que está crescendo, que está sendo edificado para a habitação do Espírito Santo. Então, Paulo usou aí uma linguagem e uma imagem ligada à arquitetura. A nossa posição no edifício de Deus. Para ilustrar a nossa posição em Deus, Paulo usou a figura do edifício. Ele pensa na igreja como uma construção e cada um dos seus membros é uma pedra viva nessa construção. Então, cada um de nós, cada um dos membros da igreja é uma pedra que ajuda na sua edificação. No passado, usava-se pedras na construção. Uma pedra era encaixada na outra para que a construção fosse terminada. Hoje nós usamos tijolos, mas você não consegue fazer uma construção sem pedras e sem tijolos. Você não forma a igreja. Não existe igreja sem pessoas. 1 Pedro 2,5, falando de nós como pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Uma das características de uma pedra, ela é ser inanimada, ou seja, morta. Então, uma pedra, ela não tem vida, ela não se move, ela não respira, ela não dá forma a si mesma. Então, Paulo está fazendo aqui o quê? Um contraste entre o templo físico, que era só uma estrutura, e a igreja, que é formada de pessoas. Então, nunca confunda igreja com templo. Nunca confunda igreja com construção. Nunca confunda igreja com bancos. Nunca confunda a igreja, organismo, com a organização. É importante notarmos que a figura do edifício aponta para a coletividade, tão enfatizada nas Escrituras, mas muitas vezes desprezadas por alguns que se dizem igreja, mas não cultivam a comunhão em uma igreja local. A palavra igreja, ela quer dizer assembleia. E assembleia é uma reunião de pessoas. Então, não é possível você ter uma assembleia com uma pessoa. Então, essa ideia de uma pessoa isolada ser igreja é equivocada, é errada. Somos igreja uns nos outros. Tanto é que nós vamos encontrar muitas e muitas vezes nas epístolas essa expressão uns aos outros. Só somos igrejas. Só somos igreja se estamos unidos uns aos outros e se servimos uns aos outros. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: sou um cristão sem denominação. Congrego na minha casa. Isso não existe, irmão. Isso é falácia. Isso é conversa fiada. Não há igreja de uma só pessoa. Imagina aí você fazer um grupo, vamos falar aí, por exemplo, um grupo do WhatsApp,
Só com você. Quem é que vai conversar com você? Quem é que vai te mandar uma mensagem? Para quem você vai mandar uma mensagem? Com quem você vai interagir? Então, esse negócio de ser crente em casa, esse movimento satânico chamado desigrejados, isso não é a igreja de Jesus Cristo. Se você é cristão, você tem o desejo de congregar. Todo o edifício está crescendo, subindo por causa da união vital com Ele. Ele quem? Jesus Cristo. É em Cristo que recebemos a vida, é em Cristo que nos desenvolvemos, é em Cristo que nós crescemos. A igreja é uma construção viva e dinâmica. O edifício está sendo sempre aperfeiçoado para um templo sagrado no Senhor. Pedras vivas de um templo espiritual. Gostei dessa frase. A igreja é mais que um prédio. Ela é composta por pedras vivas, isto é, pessoas em cujas vidas Cristo se reproduz. Valnice Milhomens. 3.3 Morada de Deus em Espírito. Em Cristo somos templo e habitação de Deus. Mais uma vez, não é o templo físico, não é o templo em Jerusalém, não é o templo em que você congrega, mas é você sendo habitado por Deus. 1 Coríntios 6,19, nós temos essa maravilhosa verdade. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então nós somos um templo espiritual. E nós só somos igreja uns nos outros e uns aos outros. Somos família de Deus. E como família de Deus, precisamos estar unidos. Óbvio que a família ela tem divergências, desavenças, brigas. Mas tudo precisa ser resolvido pela ação do Espírito Santo. Mais uma vez, igreja é quando eu estou reunido, unido com os meus irmãos. Não existe esse negócio de cristão sem denominação. Não existe esse negócio de cristão sem igreja. Na verdade, eles não são desigrejados, eles são desviados, desviados dos caminhos do Senhor, desviados da comunhão, desviados da família de Deus. 1 João 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Você só está em Cristo se o Espírito dele estiver em você. Conclusão. Cristo morreu para reconciliar consigo toda a humanidade. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que ele ama e o templo que ele habita. Amém? Espero que você tenha gostado da aula, tenha sido proveitosa, edificante para você. Se inscreva no nosso canal, EBD Mestres. Dê seu like e compartilhe o link. Até a próxima aula e que Deus abençoe você na ministração aí na sua igreja da Escola Bíblica Dominical.